Beleza, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por ter ficado até agora. Eu sei que está muito cansativo, algumas pessoas estão dormindo. Vou tentar manter vocês animados. Se alguém estiver dormindo, eu aponto para fazer zoeira. Beleza? Vamos lá. A minha apresentação é muito difícil, Fala logo depois da apresentação, muita gente falando bem de Kubernetes. Vamos usar Kubernetes. Aí eu venho falar, pô, galera, também não é bem assim. Vamos ver aí, vamos pensar. Vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá? Então é bem isso, Migrando para cloud, sem usar Kubernetes. Quando eu lancei essa ideia no Twitter, eu até brinquei assim, pessoal, não caçem a minha carteirinha de DevOps, tá? Que é meio que quase um padrão, Então, a apresentação, é para meio que falar sobre isso, que não existe bala de prata. Então é isso. Ninguém tem a obrigação de saber quem eu sou. Meu nome é Rafael Gomes, Sou pai de um menino, DevOps Engineer. Eu já abri mão dessa briga de falar de DevOps não é cargo, não é mesmo, mas paciência, mas é assim que as pessoas entendem. Na Pay Certify. Sou soteropolitano. Soteropolitano é para quem nasce em Salvador. Sotero vem do grego Salvador e litano é nascido em. Então, toda vez que alguém fala soteropolitano, sabe agora por quê. Sou Docker Captain, como se fosse um embaixador da Docker. Também sou membro do Core Team do DevOps Days. Eu acabo atuando na organização de todos os DevOps Days do Brasil. As iniciativas, sou membro do Raul Hacker Club, um hackerspace, e do Gatilho Cósmico. Então, ali os meus contatos. O contato também vai estar no final também. O Igor ia fazer a palestra junto comigo, só que ele teve uma questão pessoal e não pôde vir. Tá? O Igor Souza é meu colega de trabalho. Ele é pai de uma menina, essa aí, essa bonitinha. Google Certified Cloud Engineer, ele se autoconsidera o carinha do Terraform. Então, ele é DevOps Inside e DevOps Day, ele é organizador do DevOps Day do Rio de Janeiro também. Ali estão os contatos dele também. Uma coisa que eu faço, eu escrevi esse livro sobre Docker for Developers, para desenvolvedores, tem o inglês e o português. O livro é pague quanto quiser, inclusive nada. Tá? O livro é baixe, você pode baixar, você pode colaborar. O livro é todo colaborativo, foi feito no GitHub. Se você quiser escrever um capítulo para o livro, é só mandar um PR. O livro recebeu praticamente uns 400 PRs, então 4 capítulos foram outras pessoas que escreveram. Desses 4 capítulos, só conheço uma das pessoas que escreveram pessoalmente, tudo remoto. Então foi bem interessante. O link está ali. E a única coisa que você precisa fazer, caso você queira fazer um curso baseado no livro, você não precisa pagar nada, 0 Creative Commons total, é só citar o autor, que sou eu. Tem o Gatilho Cósmico, que é um podcast que eu ajudo também a organizar. Tá? Ele é uma ideia de um feed com vários conhecimentos, então você não vai encontrar só DevOps lá, você vai encontrar pessoas falando sobre saúde, magia, de tudo. Então é um livro, é um feed para você se engatilhar, você se esbarrar em outros conhecimentos e abrir a cabeça para outras coisas também. Tá? E lá eu tenho um programa precisando falar sobre DevOps, que eu entrevisto algumas pessoas, falo sobre o assunto. Então, não é gatinho cósmico, tá, pessoal? Não é gatinho cósmico, todo mundo acha que é gatinho cósmico, é gatilho cósmico, com K. E redirecionar, verdade, uma boa. E aqui uma dica que eu dou para vocês participe das comunidades, tá? Do Telegram, tem a comunidade DevOps BR, Docker BR, Ansible BR e Terraform BR. Vale muito a pena, se vocês entrarem na comunidade, a galera é super solista e aberta e tal. E quando eu fiz essa palestra, eu estava ouvindo isso, Só para vocês terem uma ideia da apresentação, Eu começo ouvindo a MC Livinho e termino o dia ouvindo Slayer, Isso foi... Falar um pouco da agenda, a agenda de hoje, Primeiro eu vou falar do desafio, o que me motivou a fazer isso, tem que contextualizar um pouco a coisa. Depois o processo de decisão, depois falar um pouco de como foi a infra-as-code disso, as dores, o que doeu depois de tudo que eu fiz, o que ainda dói mesmo depois do processo, um pouco da migração e os débitos técnicos, o que tem a fazer, o que tem a melhorar. Primeiro eu vou falar um pouco da fintech da qual eu trabalho, só para você ter um pouco da dimensão do porquê eu tomei essa decisão. Tá? Tem um contexto, vou contextualizar a qual eu estou fazendo o trabalho. A gente é um ecossistema de pagamento, a gente tem aproximadamente 2.000 clientes, a gente tem hoje 30 desenvolvedores e a gente processa por mês aproximadamente 6 milhões de dólares. Tá? E a gente tem 12 APIs e 4 anos de empresa. A empresa tirou PCI em 7 meses. Assim, uma galera que, a ideia é velocidade, entrega valor rápido, vamos aí, pouca gente, muita coisa, vamos fazer. Tá? É esse o mindset. Então, você vê que muitas das coisas que vai vir depois, o processo de decisão, tem a ver com isso. Tá? Primeiro, o desafio. O desafio era esse, era simples. Precisamos de um ambiente com alta disponibilidade, baixa manutenção e infra-as-code. Facinho, Ó, tranquilidade. A gente precisava também que tivesse reprodução local, ou seja, que o dev conseguisse, a pessoa que está desenvolvendo ali conseguir desenvolver localmente, ou seja, nesse caso, a solução precisava usar Docker.
né, porque a gente achava que Docker é a melhor coisa para atender isso, e zero downtime, ou seja, cada deploy a aplicação podia parar, a gente não podia precisar mandar uma mensagem, vamos ficar fora, não, zero downtime sempre. Deploy acontece assim o tempo todo. Como é que foi o processo de decisão? Tá? O processo de decisão, né, tipo, pensamento óbvio, a galera fala assim, containers na cloud, a galera pensa logo, Kubernetes. Né? Tipo, todo mundo falando, aí, que Kubernetes? A galera, quando fala processo de decisão de containers na cloud, a galera fala assim, qual Kubernetes a gente vai usar? A gente vai botar no Azure, vai botar no Google, vai botar na AWS, vai botar on-premise. É isso que eu pergunto. O processo decisório é que Kubernetes usar. O Kubernetes virou um padrão, né, de mercado. Né? O Kubernetes virou um padrãozão e as pessoas sequer duvidam disso mais. Né? Não há dúvida de usar Kubernetes ou não. Usa container, então Kubernetes. Não é bem assim, né? Eu não sei se vocês já viram essa curva aqui, é um gráfico de curva de aprendizado, né? Você tem aqui a curva do Mesos, que é foda, você vai lá e cresce, o Rancher vai lá e cresce, o Docker Swarm vai lá crescendo, esse aqui é a curva do Kubernetes, né? É assim, aí chega aqui, você já pensou em se matar, né? Não, é complexo, quem não usou Kubernetes ainda, está pensando em colocar, eu não estou querendo desincentivar vocês a fazerem. Só tenham noção que não é um conto de fadas. Tá? Não é um conto de fadas, ele entrega tudo que ele oferece? Entrega, só que com muito custo e muito trabalho. Tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Algumas questões que a gente levou em consideração no nosso processo de tomada de decisão. Né? A gente tem uma alta carga no time, tanto de dev quanto de ops, que a gente tem pessoas de operações dentro do time de dev. O nosso time é bem atarefado, só para você ter uma noção. Em toda a companhia, a gente tem 4 pessoas que são focadas em operações, né, que tem um background de operações. Um é um coordenador, um outro é uma pessoa focada em segurança, ele não mexe nessas coisas que a gente está falando aqui, e eu e Igor, que é o cara que está na apresentação aqui. Ou seja, se ele viesse para cá, morresse nós dois, acabou o DevOps na empresa. Né? Então, acho que vamos implantar até uma política, né, de impedir que a gente venha para os eventos juntos. Né? E a gente tem uma alta urgência de mudança na maturidade. A gente precisa que a companhia estava no nível, né, que ela precisava muito que o nível de maturidade da empresa para com infraestrutura crescesse rápido. A gente precisava dar um resultado muito rápido. A gente não podia esperar um tempo de maturidade, de a gente ficar tranquilo com o Kubernetes e entregar valor. Precisava entregar valor muito rápido. Tá? Um outro ponto, a gente tinha experiência com a AWS. Todo mundo, até os devs, a galera que desenvolve tinha muita experiência com o AWS. A AWS estava meio que no sangue da galera, assim, no dia a dia. Então não era uma questão, usar a AWS não era uma questão. Usar o serviço da AWS não era uma questão. Tá? A gente estava no início também da implementação de Docker no projeto. Tipo, antes de a gente entrar, tinha poucas coisas, as pessoas usavam meio que Docker, cada um usava o seu, era um negócio meio assim, meio de cada um estava fazendo o seu. Não tinha um processo empresarial de fazer a coisa acontecer com Docker, tá tudo dentro do processo, criar imagem, botar na SR, não tinha isso assim. A gente começou também, então, a implementação de uma orquestração também tem a ver com o nosso início do Docker também dentro do projeto da companhia, tá? A gente tinha uma outra questão, que essa era uma sensação, a gente tinha uma sensação que o Kubernetes para a gente ia ser uma bazuca para matar formigas, saca? A gente tinha uma sensação assim muito forte para isso. Poxa, será que a gente precisa de tudo mesmo agora? Né? Será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente será que não tem um passo antes de ir para o Kubernetes? Sabe? Será que não tem uma coisa que a gente possa fazer antes? A gente imagina, e a gente tem quase uma certeza, né, dentro do nosso processo lá de roadmap, que em algum dia a gente usará Kubernetes. Eu acho que o que a gente escolheu hoje não vai caber a gente durante muito tempo, mas a gente precisava entregar valor logo. E era esse processo que a gente pensou. Se vamos para algum lugar, entrega valor rápido, depois intera, e depois vai para outro canto. Tá? E talvez seja um processo bem parecido com o Nubank. Né? O Nubank primeiro tinha as instâncias com Docker lá dentro e depois foi para outro canto. Então, talvez a gente faça um processo parecido. Né? E existe uma outra opção, mas para quem não sabe, existe uma outra opção para Kubernetes. Tá vendo? Você viu? Já está aqui. Ó. Ouvi tanto esse negócio de hoje em dia. Existe uma outra opção na AWS para containers que não o EKS, que não o Kubernetes. Né? Existe uma outra opção. E essa opção é o Fargate. Quem aqui conhece a AWS Fargate? Levanta a mão, por favor. Bacana. Quem aqui conhece o SCS? Bacana, mais ou menos a mesma galera. Tipo, o SCS, quando começou, né, eu fui lá testar, eu falei, velho, não vou usar isso nem fudendo. É muito ruim. Tipo assim, ele lhe dá uma camada de abstração, uma camada em cima de um negócio que já era simples, ele deixa mais complexo o processo,
E você ainda tem que tomar conta das instâncias. Você fala, velho, tipo, eu não quero usar isso. Que ganho eu tenho usando isso? Zero. Então não vou usar. Agora, quando o Fargate começou, eu falei, aí sim. Tipo, eu não tenho que gerenciar a máquina. Não sei se vocês sabem, mas o Fargate é basicamente, você tem que dizer para o Fargate, ó, suba essa imagem, suba esse container com essa imagem, com essa configuração, apontando para esses serviços, com essas variáveis. Só isso. Onde vai rodar? Não sei. Como vai rodar? Alta disponibilidade? Eu preciso dizer o tamanho da máquina que está lá embaixo? Não preciso. Só preciso dizer, e o melhor de tudo, né? Ele é 100% gerenciável, funciona com imagem, como eu falei, né? E o melhor de tudo é isso aqui, ó, você paga pelo recurso usado. Tipo, eu preciso limitar o meu container lá, senão ele vai gastar demais, saca? Tipo, senão ele vai usar muito recurso. Não, tipo, se a aplicação usar aquele recurso, eu vou pagar pelo recurso usado. Eu não preciso pré-provisionar nada e pagar por isso. Eu só uso o que a container está usando naquele momento, eu só pago por isso. Tá? Então, isso para a gente foi uma venda muito boa na hora assim, do começo. Assim, pô, vamos validar uma hipótese? Vamos, roda aí, a gente vai pagar pelo uso, tá tranquilo. Né? Então, porque no modelo de instância eu teria que pagar previamente. Né? Então, eu pagaria de qualquer jeito. O que ele for usar, eu pagaria de qualquer jeito. Então, isso é muito bacana. Ele funciona nativamente com outros serviços do recursos da AWS, então eu não preciso me preocupar com comunicação dele com outros serviços. Funciona, não. Eu só digo que está na subnet, configuro o execution rule dele e acabou. Né? Então, ele funciona nativamente com serviços. Até porque ele é um AWS. Né? Então, eu não preciso me preocupar com comunicação com ele em outros serviços. E ele tem suporte a Terraform. Então, tudo que eu faço com ele, exatamente tudo que eu faço com SS hoje, eu não faço nada manual, é tudo para Terraform. Tá? E todo o processo de criação do serviço foi alinhado com os devs. Né? Todo o código do Terraform modificado dentro do meu projeto, ele é aprovado por 2 pessoas. E só tem eu de Ops lá dentro. Isso quer dizer que 2 pessoas que não é Ops aprovam todos os PRs que eu mando. Então, todo o processo não é um negócio como eu sou um sysadmin de estimação dentro do time de Ops, não, do time de produto, não. Eu sou uma pessoa que tem um domínio daquilo e eu ajudo o time a entregar aquele produto. É todo mundo fazendo tudo. Né? Claro, cada um dentro da sua especialidade. E o melhor de tudo é o curto período de feedback. Né? Como eu não preciso subir nada, eu não preciso conhecer, eu não preciso manter nada, foi rapidão de a gente fazer, botar para rodar e já ter retorno sobre isso, inclusive de quanto a gente está gastando. Só para você ter noção, não coloquei isso na apresentação, porque só caiu a ficha depois. A gente tem 11 serviços na SS hoje, a gente paga $300. O EKS, de cara, de prima, assim, você começou a usar EKS na AWS hoje, você paga sem nada, $140. Só para vocês entenderem um pouco da diferença de custo aí que a gente está falando. Tá? Só para ter em mente. Infrastructure, essa é a parte que eu acho mais bacana desse projeto. Né? Usar o Terraform como automação, né? Você automatizar tipo, só para vocês terem uma noção, hoje, na nossa conta da AWS lá, a gente só precisou fazer 3 coisas manualmente. A primeira é criar o bucket para salvar o state file do Terraform. Tá? Por favor, gente, por favor. Não usem state file local do Terraform e nem usem state file no GitHub. Pergunte-me como depois, por que não, porque eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas não façam isso. Tá? Usem algum back-end, em algum object store da vida. Tá? Joguem isso em algum lugar, mantenha isso guardado, versionado, backupado, em algum lugar que não seja na sua máquina. Tá? E a única coisa que a gente precisou criar é o bucket, né, porque o Terraform não ia fazer isso para si próprio, porque o próprio estado dele estaria lá. Então, o bucket, a gente fez assim. O IAM, que o Terraform precisa para bandar, né, e o SSL, o certificado lá. Tipo como se fosse o Let's Encrypt da AWS, que ele precisa de interação humana. Tipo, só isso a gente fez manualmente. Todo o resto, tudo, VPC, Security Group, Subnet, tudo é via código. E tudo está dentro do pipeline. Então, na hora que o projeto roda, existe um código lá dentro do repositório que é chamado e faz isso. Vou mostrar para vocês como é que é. Espera aí que esquentou aqui agora. Então, a gente tem o Terraform tem um conceito muito bacana de módulos. Né? Se você não define um módulo, se você não define a seção módulo dentro do seu Terrafile, ele é automaticamente um módulo. Tá? Então, dentro do repositório da aplicação, vamos dizer aqui, o autorizador. Eu tenho uma aplicação que é responsável por fazer a autorização dos pagamentos e tudo. Então, ou autorização de qualquer coisa.
Eu tenho aqui o repositório dessa aplicação de autorização, e dentro lá do código, eu tenho um terrafile.tf. Esse terrafile.tf, ele vai chamar um outro módulo. E a inteligência do deploy, a inteligência toda, não está aqui. Porque essa inteligência ela é compartilhada. Né? Como faz deploy no ECS é padrão. Eu não preciso botar essa lógica dentro do projeto do time. O time não precisa saber o que eu subo um security group, o que eu subo... Não precisa. Ele precisa saber quais parâmetros ele precisa setar. Ele precisa dizer aqui qual o nome da imagem dele, porque essa imagem é criada antes do Terraform, o build, e o build tag push da imagem Docker acontece antes do Terraform. Não tem nada a ver com o Terraform aí. Tá? Dentro do pipeline, eu tenho uma etapa que faz build da imagem Docker, que faz tag da imagem Docker e faz push dessa imagem lá no ECR. Então, no meu Terrafile, eu preciso dizer qual o nome dessa imagem, né? Porque ela vai ser consumida. Então, aqui também eu digo, se eu quiser limitar a CPU, se eu quiser pré-provisionar recurso de CPU ou memória, né? Se eu quiser dizer que ela faz parte de uma outra subnet, se eu quiser dizer qual é o health check dela, se eu quiser dizer qual é o hosted zone, ou seja, qual o domínio, né? Qual é a entrada do domínio que eu quero que crie. Então, eu só digo parâmetros, eu só dou configuração. Então, toda a lógica de como faz está aqui. Ó. Está em um outro repositório, que esse repositório é mantido pela galera de infra, pela galera que tem um conhecimento mais de como a infra funciona. Ah, esse repositório é fechado, Rafael, as outras pessoas não têm acesso. Não, todo mundo tem acesso a todos os repositórios. Tá? Todo mundo tem acesso a qualquer repositório, e qualquer repositório só precisa de 2 PRs, de 2 avaliações para ser aceito o PR. Basicamente, todo mundo é maior de idade, adulto, e é responsável pelos seus atos. Então, a gente abre lá, se alguém quiser fazer uma coisa, vai lá, submete aqui. Ah, Rafael, eu não gosto da forma como você faz, criação da subnet, do security group, do ALB, eu não gosto, eu queria fazer diferente. Beleza, vai lá e manda PR. A sua pessoa manda PR e pronto. Ah, Rafael, eu não gosto do ALB, eu quero a NLB de volta. Vai lá e faz um PR. Então, aqui que tem toda a lógica. Aqui só é a configuração, que eu chamo um módulo remoto. E aqui eu tenho uma lógica. Aí, dentro da nossa lógica, dessa lógica aqui do nosso repositório, do deploy, a gente cria, né? Só para vocês terem uma noção, a gente cria a entrada lá no Half53, tipo, qual o nome do site que vai aparecer no final, né? O nome daquele serviço, se ele tiver, né? Porque se ele não tiver, eu passo aqui uma opção falando que ele não tem, então a gente nem cria esse Half53 aqui, né? Porque, por exemplo, Rafael, por que um serviço no ECS não teria um load balance e uma entrada no DNS? Se eu quisesse rodar um comando de tempos em tempos, saca? Se esse comando ele só faz crawler, saca? Então, tem uma série de possibilidades que tem serviços, sim, que rodam sem precisar ter nomes abertos em algum lugar. Então, eu tenho um if aqui que eu posso fazer isso também. Mas, normalmente, eu crio a entrada no DNS, a qual ele vai ter, né, que essa entrada ela é vinculada ao LB, que é o load balance de aplicação, que ele entende e passa tudo via HTTP. Eu crio o security group, que vai ser associado a esse ALB e ao serviço. Eu crio o serviço, que aí já entra no conceito do ECS. O ECS tem 3 conceitos interessantes, que é o service, o test definition e o task. O service é o serviço como um todo, né? O nome da aplicação, né? Qual é a aplicação que eu estou subindo? Autenticador. Pronto, então o service é autenticador. Aí dentro do service, eu tenho o test definition. O test definition é como se fosse o pod do Kubernetes. Eu digo quais são os containers que estão lá e quais são as definições dele. Ele vai subir na porta tal, vai ter memória tal. Então, toda a configuração que vem daqui, de certa forma, ele é colocado no test definition, basicamente. Normalmente, toda que vem de lá, eu injeto dentro do test definition. E aí, claro, o task definition, ele cria tasks associadas a isso, né? E também, eu aproveito também e crio aqui, junto disso, o CloudWatch, que é a configuração de log, onde ele vai logar, né? Com as informações de log, eu vou ter ali, que é lá da própria AWS. O ECS tem uma limitação que ele só gera log para o CloudWatch. Você não tem como configurar um driver remoto. Ele só gera log para o CloudWatch. Ou seja, você teria que colocar um Lambda, pegar esse log e jogar numa externa. O que a gente faz para bypassar isso? A gente trata o log na aplicação. A aplicação joga, em vez de jogar CD out, a aplicação manda para o Greylog. Foi a forma que a gente achou de, nesse curto espaço de tempo, mandar log para algum lugar, sem precisar de uma nova complexidade. Sem botar um Lambda que um dia pode falhar, um Lambda que pode estar mal configurado. Então, a aplicação, ela manda log para o Greylog. Tá. E aí a task, isso aqui é uma parada bacana, porque normalmente aqui, quando você sobe aqui,
as variáveis de ambiente, você fala, porra, e as variáveis de ambiente? Eu coloco onde? Porque pode ter variável secreta, né? Então eu vou colocar no código isso? Não, eu não coloco no código. Tem um serviço na AWS chamado SSM, que é como se fosse um console, vai. Eu tenho lá uma lista de chave-valor que eu coloco e a task, eu configuro a minha task aqui para, na hora dela subir, ela ir lá no SSM e perguntar, me passa aí o conteúdo da variável de ambiente X, Y, Z. Então, nesse SSM eu posso dizer o que é secreto e o que não é. Então, na hora que o container sobe, ele vai lá e carrega todas as variáveis e sobe. Tá? Então, isso aqui é tudo carregado nesse deploy aqui. Só que dentro dessa mesma receita aqui do Terraform, do Terrafile, eu tenho um outro negócio do Terraform que é muito bacana, não sei se vocês conhecem, chamado Data. O Data, ele não cria nada. O Data, ele só consome dados que já estão lá. Por quê? Eu não vou criar VPC a cada deploy. VPC já está lá. Mas VPC é um dado que na hora que eu for criar o security group, na hora que eu for criar tudo aqui praticamente, eu preciso saber qual VPC que eu vou usar. E eu vou pedir esse dado para o usuário? Para o dev? Não. Não dá. O dev precisa saber. Se o dev fala que é staging, eu tenho um mapa lá dentro do meu Terraform dizendo staging está em tal lugar, staging é VPC tal. Eu não preciso perguntar esse dado para ele. Então, aqui no data, eu coloco a informação de tipo, vá lá na AWS e pegue a VPC que tem a tag tal. Ele faz uma busca. Opa, que pit stop aqui. Tá? Então, o data eu pego informações que já estão lá. Tá? Então, o data a gente faz isso. E esses caras, esses aqui estão em amarelo, eu tenho um outro Terraform que cria isso. Eu tenho um outro Terraform que a gente chama de groundwork, né? Bem parecido com o que a galera está falando. A gente tem um geralzão e um de deploy. Esse geralzão é o nosso groundwork, que a gente roda só via demanda. A gente tem um repositório de groundwork. Se ele muda, ele vai lá e muda o groundwork da AWS. Tá? Então, eu tenho o chão de fábrica e o deploy acontecendo o tempo todo. E o SSM, né, que a gente está pensando em adotar alguma automação, mas infelizmente hoje a gente está fazendo manual. Tá? Mas a gente está pensando em usar um Ansible, alguma coisa, para mandar dados para lá. Mas a gente está pensando como é que lida com as chaves secretas, né? Porque eu não quero botar segredo no repositório. Então, como é que lida com isso? A gente está vendo. Basicamente, é isso a nossa infra-as-code usando Terraform com SS. E assim funciona, para quem não conhece, o SS funciona assim, o SSM funciona assim. Na verdade, você passa uma chave, um endereço para ele, e a gente adotou dessa forma. Né? A gente adotou que a primeira parte aqui da nossa chave é o nosso ambiente, a segunda parte aqui é o projeto, a app ali em questão, e a última é o nome da variável. Né? Por que a gente adota isso aqui? Porque o SSM ele tem um conceito de begin with. Né? Na hora que ele vai fazer a busca, ele busca da esquerda para a direita. Então, para a gente é muito mais importante que em algum momento a gente pergunte, quero saber todas as variáveis de staging. Tá? Eu quero saber todas as variáveis do projeto em staging. Saca? Então, a gente faz a pergunta sempre essa toda ou parte dela. Né? Ou o PF inteiro. Então, é assim que a gente coloca. Então, quando tem variáveis de projeto é assim, e quando tem variáveis que são genéricas, por exemplo, o database URL de staging é igual para todo mundo. Então, eu não preciso dizer que é de um projeto só. Eu passo uma variável única. Então, ou seja, isso no dia que eu mudar a URL do database, todos os projetos vão passar a usar a URL nova. Eu não preciso sair de um em um trocando. Tá? Então, a gente tem esse conceito aí de troca de variáveis. Quais foram as nossas dores? Né? O SS não tem acesso ao console, você não acessa a console. Então, isso eu considero uma dor, porque os desenvolvedores pegaram no meu pé, enchem o saco, pedem isso todo o tempo. Só que acaba sendo uma coisa boa. Né? Porque ter acesso à console não é uma boa prática. E a gente dá, às vezes, por estar na correria ali, né? Mas a gente meio que está se forçando a criar mecanismos para não precisar acessar a console do container para fazer coisas. Então, a gente está lidando com isso, né? A gente consegue, às vezes, dar um acesso ao banco de staging via security group para a galera poder usar o Rails local, mas, então, a gente está vendo uma forma de como lidar com isso. Tá? Acesso ao console para debug é um problema. E a variável nova, qualquer variável nova que entre, a gente precisa definir ela no container definition, então acaba que eu preciso mudar o código a cada variável nova. Não é mudar o conteúdo da variável, é uma variável adicional no sistema, eu preciso abrir o container definition, colocar a variável lá para ele buscar na hora que ele subir. Então, isso é uma coisinha chata. Fala, pô, então, vou mudar o código quando criar uma variável nova? Infelizmente nesse caso aqui. E como é que foi a migração? Né? A migração, a gente primeiro focou no ambiente de dev para entregar valor para o ambiente de dev, para o dev ter isso para trabalhar localmente. Então, ele já tinha um ambiente de desenvolvimento ali local. E aí, depois, a gente focou no ambiente de QA. E a gente focou no ambiente de QA para trabalhar em paralelo. Então, a gente deployava nos dois ambientes.
e falar assim, ó, valide os 2 ambientes. E aí, depois de um tempo, a pessoa validando os 2 ambientes, a gente já tinha a dimensão que o ambiente USS estava maduro, a gente podia matar o antigo, que no caso era o Heroku. Tá? Então, a gente deployava nos 2 e depois a gente conseguiu fazer. Então, a gente causou dano 0 à companhia, não precisou parar um tempo, não precisou fazer o rollback. Quando dava errado, a gente destruía tudo, subia de novo. A gente tinha muita tranquilidade para fazer esse teste, porque tinha um outro ambiente rodando sem nenhuma preocupação. Então, sempre que vocês puderem fazer isso, façam desse jeito, que é muito melhor para vocês, porque trabalhar sob pressão, a galera fica romantizando, achando massa, mas é uma merda. Você faz um bocado de bobagem, fica um bocado de débito técnico, depois vocês não sabem por que vocês fizeram aquilo. Você fala, pô, por que eu botei isso? Você fala, então, porque você estava sob pressão, você queria fazer a parada funcionar, porque tinha alguém na sua fuça cheirando o seu cangote. Saca? Então, não façam isso, não é legal. Assim, eu não gosto de fazer isso, mas tem gente que gosta de trabalhar sob pressão, vai entender. E tinha uma outra coisa que é o mesmo comando local. Né? Então, o nosso pipeline, o comando que roda no nosso pipeline é o mesmo que alguém local roda. Então, a gente usa o make para isso. Então, a gente bota tudo dentro do make e tudo que uma pessoa poderia rodar local, caso ela tivesse o IAM lá configurado, é como o pipeline roda. Então, por que isso, Rafael? Porque um dia, se eu quiser simular o que está lá rodando na minha máquina, eu não preciso ficar 2 horas vendo como reproduzir. É um comando só que é igual ao que está lá. Então, para a gente, foi muito importante fazer isso. Quais são os débitos técnicos, né? Tudo isso aí, a gente falou um bocado de coisa, fez um bocado de coisa, mas falta um monte de coisa ainda também. E uma delas é teste de integração de infra, não é por isso que eu puxei o negócio aí, né? Eu puxei o Open Space para a gente falar sobre isso, então a gente precisa se preocupar com isso. Hoje, para a gente, é muito caro isso, porque, por exemplo, os devs, felizmente, começaram a se empoderar do Terraform, começaram a mandar PRs no Terraform, saca? Só que, às vezes, eles não têm determinados conhecimentos de saber, por exemplo, que um nome de variável que ele colocou é grande demais e a AWS reclama. Saca? Ele não se preocupou que se ele mudar a subnet e botar um subnet novo, um serviço sem a subnet, não vai se comunicar com o outro. Saca? Então, tem uma série de preocupações que uma pessoa que não é incauta, não tem o conhecimento daquele assunto, ela não tem dimensão que pode quebrar naquele nível. E só depois de... Nosso build demora, sei lá, 40 minutos para acontecer ele todo, depois do end-to-end. Só depois do end-to-end que a gente vai perceber que o problema tem uma questão. E, às vezes, 40 minutos é muito tempo. Né? Se você puder dar um feedback mais rápido, não é que ninguém vai morrer por causa de 40 minutos. 40 minutos é aceitável hoje, tanto que a gente está operando assim. Mas se a gente pudesse dar um feedback mais rápido para a pessoa, para dizer, ô, não faz isso não, sabe? Tipo, era muito mais rápido. É verdade, não posso fazer isso. A pessoa volta e corrige. Então, a gente está trabalhando nisso. E uma coisa que a gente está focando muito agora é monitoramento. Nosso monitoramento ainda é muito imaturo, ainda é muito incipiente, muito inicial, mas a gente vai focar muito nisso. O SS agora lançou várias features novas de monitoramento, a gente está testando algumas ferramentas, então é uma coisa que ficou meio que para trás, mas a gente vai correr atrás. E é isso, muito obrigado, é isso que eu tinha para falar, e aí de novo, meu Deus.